Eu iria fazer apenas ali umas anotações, né, para ver o que pode ser ajustado ali no jogo do Fábio STM, mas eu decidi fazer um vídeo porque acredito que vai ser mais didático, digamos assim, tá? Então já vou começar analisando as stats aí. Eu vou começar pelo pré-flop, pelo HUSB e que eu for analisando aqui. Eu iria até fazer uma anotação, só que acho que vai ficar muito longo, então eu já vou deixar tudo registrado aqui nesse vídeo. Pois bem, vamos lá. Primeiro eu vou dar uma olhada aqui então no AFK, né, na agressividade overall. Está em 55, que na minha opinião está ok, está dentro ali do equilíbrio, tá interessante. O WSDB porcentagem, ou seja, a frequência que você está apostando ali no River, dando showdown, aliás, tá em 76%, tá bem nice, ou seja, tá apostando bastante valor. Isso demonstra que tem talvez ali nos bets e nos triples, seconds no River tende a ter muito mais valor do que blefe, ok? Quando eu dar call também tá no 66 ali, então não tem muito o que se comentar. 3-bet steel tá um pouco agro, né, mas eu não discrimino, porque eu também tenho uma 3-bet steel também entre 17% a 20%, então não diria que é um leak, tá ok? Agora uma coisa que me chamou a atenção aqui, né, agora vamos pro HUSB, uma coisa que me chamou bastante atenção aqui é esse VPP aqui, quase 100%. Eu acho ok, acho até nice. É até uma recomendação da Smart, né? Eu já joguei pra Smart, eu sei que eles querem que você coloque um VPP praticamente 100% aí no field que tenha bastante fish. Então, ok. Só tomarem um pouco de cuidado quando eu for jogar num field onde eu encontre mais regulares, né? Então, com VPP de 100% talvez comece a ter um pouco mais de spot, mas ok, né? Acho que a gente quer ter ali entre 90%, entre, sei lá, 85% a 90% versus regular e 95% a 100% versus recreativos. Ok. Mas uma coisa que está bastante discrepante para mim, na minha opinião, é é, sobre o Limpia de Pot e o Razer de Pot. Aqui eu percebo que o Razer de Pot ele tá muito, muito agro, né? E a gente consegue ver em todas as faixas de stack que ele está bastante agro. E em contrapartida, o Limp, né? Ou seja, o Limp de Pot está abaixo, né, do Razer de Pot. E o que a gente entende por equilíbrio, que a gente quer jogar muito mais de Limp de Pot do que Razer de Pot, né? Eu entendo que num field onde a gente só enfrenta fishes, a gente quer jogar mais exploit e dar mais open race do que ficar limpando. Mas quando a gente começa a jogar num field mais capacitado, onde tem mais regulares, ali num field 5 mais ali, você já começa a encontrar mais regulares que vão estar de olho nas frequências, nas estatísticas, principalmente em sites onde que é possível utilizar o HUD. Então, isso aqui acaba ficando meio que inviável. A gente fica muito desprotegido, nosso range fica muito desprotegido, né? Como eu disse, a gente quer ter jogar muito mais de limp, né? Não ficar buildando pot versus regular, versus um jogador randômico ali, do que ficar dando raise. Porque imagina, a gente tá, por exemplo, a gente tá pegando esse range teu aqui, olha só. 99% de VPP, desse 99, 53%, vou pegar até a calculadora aqui. 53% desse range é raise de pot, tá? Limpa de pot, 29%. E Open Chove, 18%. Então, olha só, não tem, não tem nem fold, né? Não tem nem fold, tá 100% aqui. Não tem, tipo, a borda, isso aqui em HUSB. A borda da borda ali você não tá nem foldando, que seria isso aqui, tipo... tipo, essa parte aqui, sabe, que a gente não tem necessidade de abrir. Até mesmo contra fish, assim, às vezes não tem nem necessidade de abrir e você tá colocando 100%.
Mas agora a questão que fica é, quando a gente tem um raise de pot de 53%, e a gente está enfrentando um jogador capacitado, digamos assim, que está atento a essa circunstância, imagina, 53% vai dar isso aqui, mais ou menos. Tá, eu não vou ficar trabalhando em construindo um range aqui, mas vou colocar mais ou menos o próximo aqui do equilíbrio. Desse 53%, quando você está dando raise, provavelmente você vai estar pagando aqui com mais ou menos isso daqui, ó. Bem, apesar que 53%, né, vale ressaltar que isso aqui você vai tirar, porque isso aqui você vai jogar de open shove, né, tipo Ice 5, às vezes Ice 7, esses Ice 5 aqui mais fracos, os pares, né, os pockets aqui, até acredito eu 7-7, ali talvez seja o divisor de águas, talvez 6-6, né, com alguma frequência, enfim, mas jogaria isso aqui mais ou menos. Então, disso daqui, folda, tipo, praticamente tudo para pagar com, sei lá, isso aqui. Se você não tá chovendo reto Ice 10, Ice Valete off, então seria mais ou menos isso daqui, ó. Aqui vou tirar. Se você jogaria de Raise Call, né? Mais ou menos isso. Talvez isso. Então, tipo, 12%, sabe? O meu ponto é que, assim, se eu tô enfrentando um jogador que tem essa estatística de abrir 53% de open raise, meu, eu vou pegar muito, mas muita parte do meu range, ao invés de eu, sei lá, jogar só de call, eu vou começar a tribetar, eu vou começar a chovar, porque eu sei que o adversário, no caso aqui o Fábio, estaria desprotegido, né? Ele não consegue se defender o suficiente no ponto de vista de mais EV, ele consegue se defender para realizar uma boa equidade. Então, é muito melhor você jogar de limp call, limp shove e até mesmo limp fold do que você ter esse raise gigante, porque vai ser altamente explorado. Vai jogar como eu disse, num field mais capacitado, vai levar muito spot, vai levar muita tribet, muito chove, né? E acaba aqui perdendo EV aí também, né? Fugindo bastante EV daqui. E aqui, ó, como o limp tá baixo, o que eu percebo? Que toda vez que você vai jogar de limp fold, você folda praticamente 100%. Ou seja, você coloca tudo em raise, o Fábio, né? Coloca tudo em raise, e desse raise ele vai pagar ali entre 11% a até mesmo 13%, e o resto vai foldar, e quando ele limpa, quando o Fábio limpa, folda tudo também. E aí no efetivo ali de 0 até 10, metade do range tá jogando de chove, saca? Eu nem acho interessante. Por exemplo, eu entendo que sei lá, a Smart vai falar para você pegar entre 8 e 12 e colocar bastante, mas bastante raise, né? Então a própria Smart nem recomenda chovar tanto, né? Jogar de open chove, né? Colocar ali ou raise ou tipo o chove, mas é sabido que é muito mais lucrativo você colocar até mesmo em limp ou raise do que você ficar chovendo direto. Por exemplo, vai pegar sei lá, um dama 10 off e vai chovar aqui, tipo, no efetivo de 7 a 10, tipo, versus regular, beleza, mas tipo, vai pegar um rei valete off, um rei dama off, Ice 6, Ice 7 suited, Ice 8 suited, são mãos que não precisa estar overchovando, e talvez você esteja fazendo isso, então toma bastante cuidado com isso. Então, tipo, então no SB o que eu faria? Eu inverteria, eu jogaria muito mais de limp do que de raise de pot, e para equilibrar esse meu range de limp, né, para eu não ficar altamente explorado versus um regular, e esse open shove que eu iria diminuir também, né, porque ele já entraria ali no meu call, no range de limp call, ao invés de ficar overchovando direto. Pois bem, então no HUCB seria basicamente isso, né? Agora no HUBB, vamos dar uma olhada aqui. HUBB, o tribet steel ok, tribet beleza, em alguns limites, alguns fields a gente quer ter uma tribet maior, mas
Também não é um leak não ter, né, uma tribet tão equilibrada, enfim. Agora vamos dar uma olhada aqui no ISO. O ISO tá ok, overall aqui. O ISO Chove, novamente, né, ele tá agro, né, eu diria que ele tá bastante agro no efetivo de 0 até 10, então tá tendo muito mais ISO Chove do que ISO não all-in, ou seja, jogar tipo ISO Fold ou ISO Call, e esse ISO Fold tão alto aqui, então reflete justamente nessa estatística aqui, né? Porque os seus valores, digamos assim, você está preferindo chovar. Aí o topo do topo você coloca em ISO Call. E o restante aqui, por exemplo, 47%. Desse 47% que você tá jogando de ISO Chove, aliás, o ISO Overall, o restante aqui do ISO, desse ISO que você não vai de chove, você tá foldando praticamente mais a metade, né? Por exemplo, entre 10 e 13 menos 60%, entre 13 e 16 quase 60% também. O que você dá ISO, que você não vai all-in, né? Porque isso quer dizer que, tipo, aqui tem os valores mais relativos, aliás, tem um range mais relativo e aqui tem um range mais topo, mais polarizado, né? Por exemplo, ao invés de você pegar sei lá, um ISE 7 Suited aqui no efetivo 13, ao invés de você jogar de ISO Call, você tá colocando ISO Chove, né? Pegar um ISE Dama Off, um J10 Suited, tá ligado? Então, também eu iria reformular essa parte aqui. Óbvio, levando em consideração que a gente está jogando versus um regular ou um field até mesmo mais capacidade, versus um recreativo, aí tudo bem você pegar o Wise Dama Off, já chovar reto, pegar todos os Ases Suited e já estourar reto no seu Wise ou chove, aí ok. Mas aqui eu percebo que tanto o BB quanto o SB, ele tá orientado muito no exploit, muito versus um jogo contra fish. Talvez você esteja enfrentando jogadores ali mais capacitados, né, regulares ali no limite. Acredito eu que você deve jogar, sei lá, 5 ou até 10, não sei. Então isso aqui, tipo, pode estar dificultando aí você fazer mais EV, né? Porque aí você tá, tipo, nivelando todo mundo como se fosse fish, né? E é o que eu percebo aqui pelas suas estatísticas, tanto do HOSB quanto do HOBB. Agora, vamos passar pro quadro do HOSB novamente, vamos dar uma olhada como tá suas CBETs. E aqui eu já consigo perceber que as suas CBETs, elas são, no flop principalmente, elas são extremamente agros, tanto Razed quanto Limpid. Razed pode estar 90%, CBET está 98%, no CBET Limpid está 98%, ou seja, Limp Stab 100%. Eu diria que versus Fit novamente não é uma coisa ruim, é bom, né? A gente CBEtar bastante, mas novamente, né? Versus o handle versus regular, isso aqui acaba ficando um pouco meio preocupante, porque o que vai acontecer? Provavelmente você está CBetando tudo, tipo, está CBetando top pair, middle pair, single pair, open-ended, tipo, os open-ends, os flush draws, straight possible, tudo. Você tá CBetando, você não tá levando. Você tá meio que overvalue betando tudo e overblefando tudo, né? E isso acaba que você, versus o jogador, versus o regular, por exemplo, você acaba, tipo, expulsando algumas mãos que você quer que continue nas próximas streets, ou até mesmo você acaba levando muito mais check raise do que deveria, e como você tá CBetando tudo, você não vai conseguir se defender de todos os check raise, todos os XRs, acaba também meio que desbalanceando essas estatísticas. E então acaba tipo meio que buildando o pote ali desnecessário no flop, né? Talvez, por exemplo, você pegar um top pair com um kicker até 9 high, seria interessante jogar muito mais de check e esperar um probe do adversário, ou até ir jogar de delay CBET versus um adversário mais capacitado, do que você ter que CBetar e ele foldar uma mão que ele poderia te probar ali, que você iria realizar muito mais
EV dando call do que ficar buildando pot flop. Você acaba que, tipo, negando ali o adversário de te blefar, ou, tipo, pegando um EV menor ali, sabe, no flop. Então, eu também corrigiria isso, né? Não só o top pair com kicker fraco ali, até 9 high, mas os próprios middle pairs, né? Que, tipo, num flop onde que é um flop dry e não weak, né? Um flop mais seco, que, tipo, não tem... Toda vez que você steba ali ou você beta, o adversário ele não consegue reagir o suficiente pra te dar qual. Tipo, não tem como você extrair de duas streets, por exemplo, entendeu? Então eu tomaria mais. Ficaria mais atento quanto a isso, a minha construção de range como um todo aí. Fold versus XR, aqui, como eu disse, tá em 79%, ou seja, tá cebetando tudo e tá foldando tudo versus XR, toda vez que leva a volta. Então isso aqui já fica bem claro, né? Aqui, ó, no raise de pot 70% quando você cebeta, ou seja, eu posso pegar qualquer duas cartas ali, você deu cbet ou você deu limp stab e eu vou te dar check raise e você vai foldar quase, sei lá, 80% das vezes, ou 70%, 70, 80%. Então é bem lucrativo fazer XR contra ti por conta dessas circunstâncias aí. O bet check bet também, né? Tá tudo tight, tá bem tight, né? Ou seja, porque CCB tá tudo flop, então você não tem bet check bet, você não tem delay, ó, delay. Delay bet. Provavelmente aqui é tudo aquilo que você. Não sei, né? Por algum motivo não betou, mas ainda você tem um pouquinho de delay bet. Mas aqui ainda tá um pouco equilibrado. Fold versus probe tá gigantesco, né? Porque toda vez que você checa o seu range está extremamente fraco. E esse range extremamente fraco você cebeta a turn, né? Por isso do seu delay bet está ali um pouco equilibrado, né? Então, ou tá tudo polarizado, ou tá topo aqui, ou tem nada, né? Mas quando você leva, por exemplo, um probe, você tende a foldar aí metade desses 32% praticamente, né? Porque tá extremamente polarizado o seu check flop. Seu fold versus donk também está extremamente alto. É uma coisa que você também tem que se policiar. Fish gosta muito de ficar donkando. E eu sei que se você segue segue ali as recomendações da Smart, você segue o Crush Fast. E se eu não me engano, o Crush Fast ele pede pra gente raisar bastante versus donk flop. E tem uma estratégia ali, né? Já premeditada versus donk flop. Então eu ficaria atento a isso e também daria uma olhada no Crush Fast. Porque tá foldando bastante pra donks e isso não é interessante. Tá, ok. Agora vamos passar aqui pro pós-flop aqui do HOBB. Fold versus cbet tá tipo pra flop tá foldando mais do que deveria. Eu diria que o fold versus flop aí tem que estar entre 50% mais ou menos. E o seu fold tá em 64%, então tá foldando bastante, né? O turn praticamente você já tá um pouco mais água, tá defendendo mais, né? Porque tá foldando bastante, o que você dá call no flop já é uma mão médio para valor, né? Então é natural que o seu turn você tende a foldar menos e 50% ali no cbet river ali. Tipo, faz jus ali o seu turn ali, né? Ainda chega no river, ou sua equidade ali que você não conseguiu realizar, você vai foldar e o restante você vai pagar. Então o check raise está extremamente baixo mesmo, tá 10%. O ideal seria no mínimo aqui 15%. Acho que entre 15% a 20%, acho que é o ideal. Eu sei que a Smart, ela deve pedir algo em torno de, sei lá, 15% a 25%, tá? Então 10% vai ter que aumentar aí no mínimo aí uns, acho que sei lá, um 5% aí pra ficar ok, saca? Ficar no equilíbrio aí. Então aqui, ó, quando o adversário te dá uma cbet,
ou você folda ou você dá call, né? Você vai foldar, tipo, 64% do teu range, isso no Limped, né? Limped pot, no flop, no spot raised pot, tá foldando 57%. Porque aqui tem um range um pouquinho mais de valor do que no Limped, obviamente. Então, 64% tu folda, aí... tipo, o restante você vai dar call, obviamente, né? E desse range, apenas 10% aí você tá dando check raise. Deixa eu dar uma olhada no seu probe. O probe também, né, extremamente alto, assim como as estatísticas de bets, né, como a CBET, por exemplo, extremamente alto. O adversário checou, você já proba ali, né. E tipo, o versus fish não é uma coisa ruim, novamente, né, sempre é bom ser bastante agro versus fish. Apesar de que ultimamente os fishes estão meio que se adaptando, assim, é uma impressão que eu venho percebendo. Que os fishes estão muito mais call station do que já eram, né, por natureza. Então, tantas bets assim ainda não sei se tá valendo mais tanta pena aloprar tanto, né, os fishes, né, os recreativos. Ok, então aqui no Raised Pot também não tem muito o que falar, que tá parecido com o Limped Pot. Agora vamos passar pro overall. Overall, o OneBet 92%, a gente já viu, né, que o bet também tá interligado a CBET, então tá alto. Second Barrel, ok, tipo, está dentro do equilíbrio, e seu Triple Barrel está tight, ou seja, é bet e check no triplo, você desliga no Triple Barrel. Eu acho assim, se você quer ter uma estratégia agro, né, uma headline lá em cima, de fato, né, então você tem que aloprar mesmo, né? Tipo, vai ter que beta flop, beta turn e beta river pra tentar puxar a força esse pote aí dos seus adversários, né? Sobretudo dos recreativos. Fold pra raise aqui, ou seja, check raise a gente já viu, né? Está extremamente alto, porque tá se betando muita coisa, então isso vai se desequilibrar mesmo. Probe extremamente alto, o float flop está bom, está ok, né? Ou seja, float é quando você, por exemplo, tá no HU, você tá no, sei lá, no three-way, tá no three-way BB e jogando versus ali o SB ali, o SB ao invés de CBetar, ele não CBeta, ele missa CBet, você vai lá e beta, esse é um float. Tá ok? Donk você não tem na sua estratégia, ok também, né? Tem jogadores que adotam ali estratégias de donks. Por exemplo, no flop a gente não precisa ter, mas eu acho que no turn a gente precisa ter sim uma certa porcentagem do nosso range quer donkar turns ali. E o interessante é você ter algo em torno de, sei lá, 7 a 14%. E aqui tem 1%, ou seja, então praticamente você não tem donk nem no turn, muito menos no flop. Eu só, né, pode ser no futuro que você seria interessante você visitar um pouco a estratégia de donks, né, para você entender como você pode colocar isso ao seu favor, né, principalmente o donk turn. Então acho que é isso. Consegui dar uma pincelada aqui, tentei ser o mais breve possível, sem muitas delongas. E o que eu vejo aqui mais crítico realmente é o seu SB, né? É diminuir realmente. Aliás, é inverter o Raised Pot pro Limped Pot, jogar muito mais de Limp do que Raised. Construir um range melhor ali pro flop, não ficar over-CBetando, over-betando, né? Mais aqui um parênteses. Quando a gente quer over-CBetar, over-betar, a gente tem que fazer isso contra um fish, contra um regular isso não vai acontecer. Então toma bastante cuidado. Fazer isso contra um jogador randômico, contra um jogador regular que você está enfrentando ali constantemente nas mesas, ele vai perceber isso, principalmente se você está num site que dá para utilizar HUD. Então toma muito cuidado com essas bets. Tenta proteger mais teu range ali de calls, né? Diminui essa frequência CBET que você vai ajustar o range de call para você segurar mais XR, para você ser menos spotado, para você foldar menos para
para tudo, né? Para todos os hits do seu adversário aí, né? Você ajustando já o seu HUSB aí, jogando muito mais de limp, jogando, colocando menos raise, já vai dar uma boa aliviada no pós-flop. Você vai cometer menos erros no pós-flop. No HOBB também, um ponto acho que o que eu mudaria, obviamente, é jogar muito mais de ISO no all-in do que ISO all-in. E é isso. Espero ter ajudado, contribuído com alguma maneira. Qualquer dúvida aí que eu puder ajudar, só dá um toque.